E aí, pessoal? Ontem, pela segunda vez, esse perfil anônimo do Twitter, o Pavão Misterioso, chegou com supostas revelações aí, uma tentativa de alguém da extrema direita aí para ter alguma coisa contra o pessoal do Intercept, todo o trabalho que tem sido revelado ali do Sérgio Moro, dos vazamentos, das mensagens. Então, um tempo atrás, o Pavão Misterioso tinha falado da ligação com o hacker e que era pago por algum milionário e que o Jean Willis vendeu mandato, toda uma teoria da conspiração, que foi em menos de um dia, assim, foi refutada de uma maneira hilária, até porque era tão amador o negócio. E agora chegaram com supostamente prints pessoais aí do pessoal do Intercept, como o Demore, o Leandro Demore, jornalista, o Glenn Greenwald, o Davi Miranda, marido dele, que é deputado. E mais uma vez aí, algumas pessoas pegaram aquilo do pouco trabalho de investigação que está sendo feito atrás, já está dando para ver que tudo indica que é mais uma vez uma farsa assim grotesca, vagabunda, assim muito mal feita. Chega até a ser engraçado assim o grau de amadorismo, né? Mas uma coisa me fez pensar, porque quando nas duas vezes, sempre que surgiu isso, pessoas que concordam, mais de direita, começaram a publicar isso, a retweetar isso, a compartilhar isso, assim, com uma ênfase muito grande, sabe? Acreditando mesmo, sabe? Nossa hora chegou, assim, sem nenhum senso crítico, sabe? Nossa, agora pegamos eles, não sei o quê. Mesmo se o conteúdo dessa última fosse verdadeiro, assim, não significaria absolutamente nada, porque não tinha nada nem criminoso, nem que fosse desmerecer a verdade ou não dos vazamentos lá do Intercept. Mas as pessoas publicando isso como se tivessem certeza absoluta que é verdade, sabe? Acreditaram, assim, imediatamente em algo que parece ser, assim, uma farsa muito mal feita. E muitas dessas pessoas, crédulas a esse ponto, que acreditaram num perfil anônimo, por que elas acreditaram num perfil anônimo, sabe, de Twitter, que não tem problema? Enfim, acreditaram com tanta força nisso. Muitas dessas pessoas são pessoas que criticam a mídia, que criticam o jornalismo, que dizem que o jornalismo não merece confiança, que a imprensa tradicional, é o mesmo discurso velho da esquerda, né? Mas enfim, repetem igualzinho. A imprensa tradicional não merece, tem viés, não merece confiança. Tá? E é o resultado, eu acho interessante porque é o resultado prático, assim, ilustra perfeitamente no que leva esse discurso meio genérico de ataque à imprensa, sabe? Que não é uma crítica concreta a erros de fato ou onde pode melhorar e tudo mais. Não, um ataque genérico à própria instituição da imprensa, a própria mídia enquanto tal não é digna de confiança. A pessoa que começa a cultivar esse discurso, a repetir esse discurso, onde ela cai? Ela é manipulada de uma forma 10 vezes pior, acreditando nas maiores farsas, nos hoaxes, nas mentiras, boatos menos dignos de confiança, ela começa a acreditar naquilo. Né? Porque é curioso isso. Eu vejo pessoas criticando a mídia supostamente por viés, alguma coisa assim. Daí você pensa, nossa, se a pessoa critica a mídia por viés, a mídia tem? Algum tem, a mídia está longe de ser perfeita, até vou comentar isso. Mas se a pessoa critica, você imagina, nossa, então ela quer alguma coisa realmente muito científica, né? Ela deve estar atrás assim, de uma publicação muito objetiva, que só, sei lá, narre os fatos de forma pura, assim, não sei o quê. Daí você vai vendo o que ela acredita, o que ela segue, então, já que ela não gosta dos jornais aí, da Folha, Estadão, Globo, Valor, Revista Veja, Revista Época, enfim, se ela não segue a mídia tradicional, o que ela segue, né? Será que ela segue alguma coisa realmente muito mais cuidadosa ali? Não. Ela segue sites de militância política, ou pró-governo ou contra governo, e acredita em corrente WhatsApp e tweet de anônimo. É isso. Ou seja, embora ela use possíveis falhas da mídia para criticar a mídia, no fundo não é pelas falhas que ela está abandonando a mídia, porque senão ela não estaria nisso que ela está agora. É pelas virtudes, é porque a mídia conserva alguma objetividade, conserva algum profissionalismo. E a pessoa, no fundo, não está querendo isso. Ela está querendo aquilo que confirme os sentimentos, a raiva, a indignação, sei lá qual sentimento que ela está cultivando, a visão de mundo, o time dela, quer que confirme que o time dela tem a razão. E ela está em busca disso. O jornalismo sério jamais vai poder ser isso. Jamais vai poder ser o que são esses blogs, que começou com o PT, a coisa do blog começou mais com o PT, mas agora tem um monte de site bolsonarista também. Ou esses grupos de WhatsApp, ou nada disso. A mídia séria, o jornalismo sério, jamais vai poder ser isso. Né? E veja, tem problemas? A mídia tem problemas. Estou na mídia, escrevo na mídia, tenho um programa de TV também, na TV Cultura, eu estou aí em vários... já estive no rádio, estou aí em vários... já participei na mídia de várias maneiras, escrevo para a Folha, para o aplicativo da revista Exame, mas posso dizer sem problema nenhum. A mídia tem diversos defeitos. Eu, pelo menos, acho que a mídia no Brasil
em geral é muito superficial muitas vezes. Eu acho que na hora de tratar números e dados poderia ser muito melhor. Enfim, eu acho que muitas vezes tem viés também, tá? Nem sempre é tão claro assim, porque eu lembro amigos meus mais de esquerda que juram assim de pés juntos e mostrando nas manchetes e tudo, como a Folha, por exemplo, é um jornal que sabota os políticos do PT. Na época que o Haddad era prefeito aqui, um amigo meu mostrava assim, não, você tá vendo, a Folha é contra o Haddad, não sei o quê. E pessoas de direita olham para o mesmo jornal, olham para a Folha de São Paulo e juram também, mostrando, olha como a Folha é contra a direita e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que tem um... Primeiro, sim, é possível, e muitas vezes existe algum viés, porque nada é perfeito nesse mundo, não existe o 100% objetivo, isso nunca vai existir. Isso é um ideal que deve ser buscado quando a publicação é séria, mas não é, nunca vai ser plenamente atingido. Mas tem outro lado também, né? A mídia, como é que ela funciona? Como é que o jornalismo funciona? Ele precisa ser comercial também, ele precisa estar atraindo o leitor, e para atrair o leitor, muitas vezes ele vai ter que dar aquela provocadinha que mexe com alguns lugares comuns, que mexe com algumas posições que estão definidas aí do debate público, porque vai ter que atiçar o interesse. Então o jogo é esse, ele vai ter que, se ele fosse totalmente frio na coisa, totalmente seco, ele sofreria, inclusive comercialmente, ele não teria como se sustentar. Então muitas vezes o que a gente acha que é um viés político ideológico, no fundo é uma estratégia comercial para poder chegar mais, para gerar justamente esse calor, essa polêmica que permite ir mais longe e vender mais, tá? Mas enfim, e que também pode ser criticado, não tem problema. Será que não deveria ser diferente? Eu acho que são discussões totalmente válidas, tá? Eu lembro de um caso específico, inclusive, que as pessoas criticam muito, muita gente realmente se separou da Folha, assim, naquela notícia, ainda na campanha eleitoral, na reta final da campanha, que saiu uma notícia na qual dizia que empresários pagaram para empresas fazerem disparos no WhatsApp para a campanha contra o PT, né? Servindo a campanha do Bolsonaro, o que seria ilegal, porque são empresários. E a Folha deu esse furo e falou desses contratos e tudo, e muita gente ficou indignada, porque cadê a prova, não sei o que, não sei o que. Eu mesmo tenho algumas possíveis ressalvas ou críticas à reportagem. Eu achei que faltou um pouco mais de detalhes. Quantos contratos, quais os valores, foram feitos disparos ou não? Acho que tem outra informação que para o contexto das eleições importava muito também. Até que ponto o Bolsonaro sabia ou não sabia disso? Tem um monte de coisas a ser levantadas ali, a fazer uma discussão a respeito daquilo. E eu sei também que a investigação segue, inclusive por parte da imprensa e também de autoridades aí para quem foi levado aquilo, e que eu espero que a gente veja algum resultado dessas investigações em algum momento, tá? Agora, para quem conhece minimamente como funciona um jornal, para quem está minimamente familiarizado com esse meio, uma coisa que nem está em discussão é a seguinte: a Folha, ou a jornalista da Folha, inventou da cabeça dela de fazer isso para melar as eleições, sabe? Não existe essa possibilidade dentro de um jornal sério, dentro de um jornal profissional, que depende, para o seu sustento, para o seu sucesso, de uma reputação. O próprio jornalista, porque olha, a competição é ferrenha, e se você pega uma barrigada do outro, se você comete uma barrigada, um erro sério, você é queimado muito forte. Se você é pego mentindo, daí então o meio é impiedoso realmente. Então, e o jornal profissional, ele tem uma série de instituições, uma série de regras, uma série de procedimentos justamente para evitar e para garantir uma qualidade mínima da informação e evitar que erros apareçam, embora erros eventualmente acontecerão também. A gente sabe que toda hora tem erros, tá? Mas um jornal é justamente feito para que isso não seja possível. E dentro de uma redação que envolve centenas de pessoas, jamais que vai ter esse tipo de cumplicidade de defender forjar uma notícia séria, assim, isso não existe. Isso nem passa pela cabeça, porque eles seriam destruídos no momento seguinte, e mesmo pessoas de dentro vão ter incentivo para destruir aquilo, não tem como, tá? E o jornalismo profissional, como eu disse, tem uma série de coisas que ele tem para garantir uma qualidade mínima. Primeiro, está no meio de concorrência, ou seja, se mente, se erra muito, vai sofrer por isso. Ele tem uma reputação a zelar, ele tem um certo nome, o jornalista e o jornal têm um certo nome, uma reputação, que ele perde se ele começar a chutar o balde, a mentir descaradamente, ou a cometer erros e vieses e tudo mais. Ele faz tudo, ele tem nomes, ele tem um expediente que mostra quem são os editores daquele jornal, quem cuida disso, quem responde por isso, tá? Então ele tem isso. Não é uma publicação anônima que você não sabe de onde veio, que não tem reputação, não tem nome, não tem nada. Ele sempre tem canais para receber críticas, para receber correções, e inclusive muitas vezes publica erratas e correções. Tem todo aquele debate válido de que, ninguém vai ler errata, ela chega muito menos gente do que a notícia em si. Concordo, e tem muita coisa a melhorar aí, mas ele tem esse canal, existe isso, ele pode reconhecer o erro.
tem, inclusive, ombudsman, né? Essa figura de um profissional dentro do jornal cuja função é criticar o jornal, acolher críticas, repassá-las e formular críticas também, né? Então tem tudo isso. E mais, um procedimento profissional do jornalismo, de checagem de informação, de apuração junto a fontes, de consultar os diferentes lados. Algo, por exemplo, que faltou na reportagem inicial lá que o Intercept tinha feito. O Intercept ocupa aí um lugar que une o jornalismo, um jornalismo sério muitas vezes, mas também assim, altamente editorializado, né? Aquela coisa é muito politizado, então já fica naquele meio termo ali. Jamais o Intercept poderia ser um grande jornal para informar o público brasileiro, sabe? Porque é um site com claro viés político, tá? E que no afã de publicar sua informação, eu imagino, na primeira reportagem, nem sequer foi conversar lá com o Moro, com os outros envolvidos, que deveria ter feito. O jornalismo deveria fazer esse tipo de coisa. Tá? Existem jeitos de se... Ele diz que tem que se proteger, mas existem jeitos de se proteger e jornais fazem isso. Tá? Não precisam abrir mão disso. Consulta. Você está sendo implicado numa matéria. Você tem direito, sim, de dar uma resposta ali para aquela própria matéria constar a sua versão ali, a sua visão. Tá? Ou seja, na mídia profissional, no jornalismo, por mais que às vezes a gente sinta raiva, por mais que a gente não goste, por mais que a gente queira ler outras fontes também, é super válido, mas pode ter certeza que ali existem procedimentos para garantir uma qualidade mínima da informação. Coisa que um perfil anônimo de Twitter não tem. Na verdade, o fato de ser um perfil anônimo de Twitter já indica que a intenção provavelmente não é dar com rigor uma informação verdadeira, né? Já indica qual que é a real intenção ali, né? De manipular, de enganar, de polarizar, fanatizar pessoas num jogo político, usar pessoas como se fosse gado em nome de um projeto político. O que é muito grave. E que a população agora esteja sendo levada, e esteja muitas vezes acreditando e sentindo raiva da mídia quando ela não confirma seus vieses. Tá? A gente está vivendo um momento em que é preciso justamente lutar contra esse suposto sentimento de indignação popular genérico, assim, sabe? A crítica concreta a um erro, ela é sempre válida e sempre bem-vinda. A nossa mídia tem muito o que melhorar, inclusive comparando com outros países, às vezes tem muito o que melhorar. Mas uma crítica genérica nunca é os erros, é a instituição enquanto tal. É o fato de ser profissional, é o fato de ser uma instituição. E esses fatos, por mais que eles engessem um pouco, por mais que eles limitem um pouco quanto uma publicação desse vai ser capaz de dizer ou não, ela jamais vai poder confirmar totalmente a versão que a gente gosta. Mas é justamente isso, esse caráter institucional e profissional que garante uma qualidade mínima, que garante uma confiabilidade, que garante uma informação que pode ser checada e que pode ser tomada meio como ponto de partida. Não que vai estar sempre certo, sempre pode ser criticado e erros acontecem. Mas ela tem uma garantia mínima, uma garantia média mínima muito superior a qualquer blog e a qualquer, ainda mais, pavão misterioso não é nem blog governista ou antigovernista, né? É um nível abaixo, é perfil anônimo. Não é concebível que pessoas que se julgam inteligentes e que criticam o jornalismo profissional acreditem piamente, cegamente numa coisa dessas. É um sintoma do momento grave que a gente vive, né? Um momento, lembremos, em que tanto o presidente da República quanto seu maior rival político propagam fake news, propagam teorias da conspiração, sem prova nenhuma. Bolsonaro, com relação à facada, que a Polícia Federal está indicando que, olha, parece que não tem ninguém, não sei o que, o cara era maluco mesmo. Não, tem que ter uma grande conspiração por trás. O pessoalzinho, não o próprio presidente aí, mas o pessoalzinho militante chegou a espalhar uma época, era o Jean Willis, uma coisa bizarra. E do outro lado, o Lula, fala que estranha essa facada, hein, não sei o que, não teve sangue, ou seja, propagando outra teoria da conspiração, talvez até mais maluca ainda, de que seria possível não ter tido facada nenhuma, era tudo uma grande mentira. É grave esse momento que a gente vive, por isso mesmo é preciso que cada um de nós, ainda que individualmente, inicialmente, faça esse compromisso de que não vamos apostar, que vamos saber dar um passo além do nosso puro viés, nosso puro preconceito, e saber que uma estrutura profissional, uma instituição, pode ter seus limites, sim, mas ela é importante para ter alguma garantia, para que a informação na sociedade não seja apenas uma troca de panfletos defendendo diversos lados. Não, tem alguém preocupado em fazer algo minimamente objetivo, ouvindo os diferentes lados e procurando informação objetiva. Quem faz isso é o jornalismo profissional. Ele precisa ser defendido hoje em dia. A mídia está precisando ser defendida. Ela sempre foi a grande vilã, né? Mas antes o ataque era meio estéril, porque você batia na mídia, mas não tinha muita alternativa. Agora você pode bater na mídia e você vai encontrar alternativas para o seu consumo, que podem até te satisfazer mais seus sentimentos.
mas do ponto de vista da verdade, que não é os nossos sentimentos, que é algo objetivo, não é algo relativo, é algo objetivo, do ponto de vista da verdade, a gente vai estar muito pior servido. Eu, por exemplo, aqui não sou um órgão de mídia também, sou um mero comentador. Mas se você gosta desse comentário, desse tipo de discussão, não se esqueça de se inscrever. Até a próxima.